sheik bilionário observa a chica pobre usando o vento do carro, mas o que ele descobre mudará tudo. Nas ruas de Albaida, uma jovem chamada Lara, de apenas 21 anos, dançava ao sabor do vento que a envolvia, enquanto se arrastava com sua velha bicicleta. Seus cabelos castanhos e desgrenhados saltavam e se misturavam ao ar quente da tarde, enquanto cuspia de alegria ao sentir cada brisa que lhe acariciava o rosto. Lara vinha de uma família simples, vivendo em um bairro marcado pela pobreza, e por isso seu sorriso era um oásis em meio à árida realidade de sua vida. A cidade era um contraste de luz e sombras. Enquanto Lara pedalava para o mercado, um palácio dourado erguia-se majestoso ao longe, cercado por palm trees e feito de mármore que refletia os últimos raios do sol, iluminando cada centímetro de sua opulência. Aromas de especiarias exóticas misturavam-se com o perfume de flores do deserto. Sons de risadas e música tradicional reverberavam pela área, ecoando do luxuoso lar do Sheik Khalid, um bilionário cujo nome era conhecido em toda a região. "Olha a moça!" comentou uma mulher que passava, e riu, admirando o modo despreocupado como Lara impulsionava sua bicicleta. Mas no palácio, a atmosfera era densa. O Sheik Khalid, um homem de olhar penetrante e personalidade imponente, observava através de uma janela. O que era um simples momento de lazer se tornara um espetáculo. Ele nunca tivera tempo para aproveitar o vento, e a imagem de Lara, com a liberdade estampada no rosto, o intrigava. Ele se sentia preso em uma vida repleta de compromissos e responsabilidades. "Veja, Amir!" exclamou, chamando seu assistente. "Aquela jovem, ela tem algo que eu perdi." Amir, que sempre fora leal, franziu a testa. Ele não compreendia a atração do sheik pela simplicidade. "Essa garota?" ele inquiriu, um toque de desdém na voz. "Com esse vestido surrado?" Não respondeu. Seus olhos fixos na jovem que girava. A felicidade irrefreável, transbordando de seu ser. Nesse instante, um evento inesperado aconteceu. Lara, ao tentar fazer uma manobra com a bicicleta, perdeu o equilíbrio e caiu abruptamente, derrapando pelo chão quente. O estalo cortou o ar, seguido de murmúrios de curiosidade dos transeuntes. Khalid franziu o senho, sentindo uma onda de compaixão. Algo dentro dele se mexeu. "Ela está bem?" dissera Amir, já se dirigindo para o caminho. O sheik hesitou, seu peito apertando. O que ele faria? Seria apenas um observador? Ou ele daria o primeiro passo para mudar a trajetória de suas vidas? Lara se levantou, os joelhos arranhados e a respiração acelerada. Ao perceber que havia ganhado a atenção não apenas das pessoas ao redor, mas de alguém muito mais influente, sentiu seu coração disparar. "O que está acontecendo?" Uma voz grave perguntou vindo de trás. Era Khalid, que tinha decidido se aproximar. Os olhares se cruzaram, e ali, em meio ao choque social, algo inexplicável começou a se formar. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te dar um alerta importante. Muitos inscritos comentaram que o YouTube cancelou a inscrição deles sem aviso. Confere rapidinho o botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte desta comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lara olhou para o homem imponente diante dela, um misto de surpresa e confusão. O ar pareceu parar. O Sheik Khalid, uma lenda viva, a fita com um olhar intenso. O que ele quer comigo? Pensou. Os murmúrios aumentaram ao redor. As pessoas cochichavam, intercalando expressões de espanto e curiosidade. Poderia essa jovem fazendeira despertar o interesse do bilionário? Você está bem? Perguntou Khalid, sua voz grave e inconfundível cortando o silêncio. Ela hesitava, tentando se recompor. O coração pulsava acelerado no peito e a dor nos joelhos arranhados fez os olhos dela brilharem de lágrimas contidas. Sim, estou só um pequeno tombo, insistiu, mas a insegurança atraía. Khalid a observava, um misto de compaixão e curiosidade refletindo-se em seu olhar. Ele se agachou para ajudá-la a se levantar. O toque de suas mãos firmes e quentes fez a jovem sentir um arrepio. Quem é este homem? O que ele deseja? Questionou-se. Por favor, não se preocupe, eu vou. Lara balbuciou, tentando sorrir para tranquilizá-lo. Mas naquele instante, uma explosão de som ecoou pelo ar. Uma limusine preta, toda reluzente, passou em alta velocidade, quase atingindo Lara. O barulho da buzina foi um choque. As pessoas gritaram. Algumas se afastaram para o lado. No interior do carro, um homem de terno escuro parecia furioso. Ele se virou para olhar pelo vidro escurecido, e seus olhos se encontraram, brevemente, com os de Lara. Khalid sentiu um frio na barriga. Algo estava errado. Ele virou-se rapidamente para Amir, que parecia perturbado. O que foi isso? Perguntou o Sheik, sua voz agora tensa. Amir coçou a cabeça. Não sei, mas isso não foi um acidente. Ele é de uma influente família rival. Os murmúrios aumentavam entre as pessoas. O clima se tornara pesado, tenso. E então, como se o universo conspirasse, o homem da limusine saiu abruptamente do carro, seu semblante transtornado. Ele olhou para Lara, os olhos brilhando, de uma raiva intensa, antes de finalmente se dirigir a Khalid. Você! Gritou, a voz ecoando com ferocidade. O que você está fazendo aqui, com ela? Lara, paralisada pela cena que se desenrolava, se sentiu subitamente vulnerável. O homem avançou, o semblante possesso, e Khalid se colocou entre eles. Acalme-se, ordenou o Sheik, seu olhar desafiador focado no intruso. O confronto estava apenas começando, e uma eletricidade pairava no ar. Não existe segurança para pessoas como você, o homem esbravejou, apontando para Lara. Esse jogo vai acabar. Você não sabe com quem está lidando. Khalid apertou os punhos. A situação se intensificava em uma velocidade assustadora. Como ele poderia proteger Lara de uma ameaça tão repentina? Mas antes que pudesse reagir, uma sirene de polícia soou ao longe, cada vez mais próxima. A tensão aumentou ainda mais, como se o mundo ao redor deles estivesse prestes a explodir. A Dua. Vamos! Gritou Amir, puxando Khalid. Mas o Sheik hesitou, com o olhar fixo em Lara. Aquela jovem havia despertado algo nele, um sentimento que ele não compreendia. Neste momento, com a situação prestes a sair do controle, a única certeza era o caos que se avizinhava. E a pergunta que pairava no ar era: qual seria o verdadeiro custo de se cruzar os caminhos de um sheik bilionário e de uma jovem do povo? A situação ficou tensa. O sheik bilionário, de pé em frente a Lara,
Protegeu-a com o próprio corpo. O homem da limusine, agora furioso, estava a poucos passos, os olhos ardendo com uma raiva incontrolável. "Você não sabe quem eu sou!" gritou ele, gesticulando como se quisesse intimidar todos ao redor. As pessoas se afastavam, murmurando. Os rostos se tornaram máscaras de preocupação e curiosidade. Lara sentia seu coração chegar à garganta. "Por que ele está tão bravo? O que eu fiz?" pensou, enquanto olhava para Khalid, que mantinha um olhar firme. O que se passava na mente dele? O sheik parecia determinado a proteger a jovem a todo custo. Mas por quê? Khalid respirou fundo e deu um passo à frente, encarando o homem. "Não se aproxime dela", disse, a voz soando como um trovão. O que ninguém percebia era a agitação interna que consumia Khalid. Ele sabia que esse homem não era qualquer um. Alex, o mais jovem, da família rival, era conhecido por ser impiedoso. "Você está brincando com fogo, Khalid." Alex disparou, apontando. "Essa garota não é nada para você. Se você quer continuar o seu jogo, vai ter que lidar com as consequências. As consequências para ela." Lara estremeceu ao ouvir isso. O que ele queria dizer? Essa ameaça a deixava paralisada, como se uma mão invisível a prendesse ao chão. "Eu não estou em perigo, estou?" pensou, enquanto os lábios se secavam. Khalid apertou os punhos. A tensão crescia. Ele deveria continuar aqui, enfrentando essa situação, ou recuar para proteger Lara. Mas então, algo inesperado aconteceu. Amir, o assistente leal, fez um movimento, interrompendo o momento de tensão. Com um olhar assustado, ele soltou uma bomba. "Espera!" gritou. "Alex, você é irmão dela." As palavras ecoaram pelo ar como um tiro. Lara olhou para Amir e depois para Alex. O que estava acontecendo? Ela sentiu o sangue escapar do rosto. "Irmão dela? Quem?" Suas mãos trêmulas cobriram a boca. "O que você está dizendo?" Alex resmungou, confuso, mas logo seu semblante endureceu. "Não, isso não é possível. Ela é uma simples garota." "Sinto muito, mas é verdade." Amir insistiu. Sua mãe nunca contou a verdade. A verdade que poderia arruinar você e sua família. A multidão em volta começou a se agitar. As murmurações se intensificavam. O ar carregava. Um clima pesado de expectativa. Lara, completamente perdida, olhava entre os homens, procurando entender. E então, sem aviso, a polícia chegou. Sirenes cortavam o ar. Khalid, absorvendo a revelação, virou-se rapidamente para Lara, seus olhos cheios de preocupação e um misto de emoções. Poucos perceberam a mudança em seu tom, uma empatia profunda. Mas Alex parecia mais determinado ainda. A pressão aumentava, e ele olhou fixamente para Lara. "Se você estiver mesmo viva por acaso, não se esqueça, você não pode fugir do que é. Você sempre será uma parte do nosso mundo." As luzes azuis e vermelhas iluminavam a esquina, e o tumulto se amplificava. O choque no rosto de Lara era palpável. Khalid tentava se aproximar, mas o ambiente estava sendo tomado por uma turbulência insustentável. Como um vulcão prestes a entrar em erupção, Lara sentiu seu mundo ruir. Tudo o que conhecia estava prestes a desmoronar, e a única verdade que parecia permanecer era o caos que a cercava. Qual é a verdade? Quem eu realmente sou? A pergunta ecoava em sua mente, enquanto os eventos se desenrolavam.
E o que vai acontecer quando a poeira assentar? Então, enquanto a polícia cercava o local, um grito explodiu. Era uma voz familiar chamando por Lara. Ela virou-se e, com o coração velocíssimo, procurou. O que mais estava prestes a ser revelado? A voz familiar ecoou novamente. Lara. O coração dela disparou. Era a voz da mãe. A preocupação e o medo a consumiam. A multidão que observava a cena se dividiu. Olhos curiosos se viraram em direção à voz. Ela olhou freneticamente. E ali, à distância, avistou uma mulher de cabelos longos, com um olhar aflito. Era sua mãe, Ana. O rosto de Ana estava pálido, quase em choque, como se ela tivesse visto um fantasma. "Mãe, o que você está fazendo aqui?" gritou Lara, suas mãos trêmulas se apertando ao redor da bicicleta, como se fosse um salva-vidas. Ana avançou, atravessando a multidão, a expressão dela revelando um misto de medo e determinação. O som das sirenes da polícia crescia, mas naquele momento, o caos ao redor parecia distante. Lara só conseguia fixar o olhar na mãe. "Lara, você não sabe o que está acontecendo", disse Ana com a voz entrecortada. A mãe hesitou por um segundo, então continuou. "Você precisa ouvir o que tenho a dizer. É muito mais sério do que você imagina." Khalid, olhando para Ana, sentiu uma onda de ansiedade. Ele nunca tinha visto a mãe de Lara antes, mas havia algo em seu olhar que o fez sentir que aqueles momentos eram cruciais. "O que ela sabe?" pensou. Alex, ainda furioso, parecia cada vez mais ansioso. A revelação que Amir havia feito o pegara de surpresa. Mas agora, o jeito que Ana se comportava fazia ele sentir uma fúria crescente. Como ela pode estar aqui agora? Os murmúrios aumentavam. As pessoas ao redor observavam, o clima mudando com cada segundo que passou. "Mãe, por favor, o que está acontecendo?" Lara pediu, tentando manter a voz firme. A dura realidade começava a se desenhar diante dela, e o nó na garganta apenas apertava. Com um olhar preocupado, Ana olhou para a filha e disse: "Não é seguro aqui. Temos que ir. Agora." Khalid se aproximou, sua presença imponente, tentando interromper a cena. "O que você sabe sobre isso?" Ele questionou a Ana, com o tom firme que tinha. Ana hesitou, o queixo tremia. "Lara, não é só sobre você. É sobre o que nossa família escondeu por muito tempo." O choque atravessou Lara. "O que ela está dizendo? Que segredos?" pensou. Lembranças de momentos felizes com sua mãe foram abruptamente interrompidas por essas palavras. "Que segredos?" insistiu Lara, a voz soando mais alta do que pretendia. A ansiedade apertava seu peito, mas a necessidade de entender superava tudo. E foi aí que Ana olhou para o horizonte como se visse algo aterrorizante. "Os homens da limusine, eles são da família de seu pai. E tudo isso é sobre você." As palavras caíram pesadas como tijolos. "O quê?" Lara sentiu o chão desmoronar sob seus pés. A confusão tomou conta. "Meu pai? Mas ele nunca esteve presente." Ana respirou fundo, com lágrimas nos olhos. "Exatamente, porque ele fez uma escolha. E você foi usada como peão neste jogo entre famílias." A tensão cresceu. Khalid olhou para Lara, seu semblante mudando. Ele podia ver a dor nos olhos dela. Ela não sabia, pensou. O mistério se tornava mais profundo. Alex, ainda em choque, balançou a cabeça em negação.
Isso não pode ser verdade. Mas o brilho no olhar de Ana mostrava que estava determinada a contar tudo. A verdade é que você não é apenas uma garota do povo. Seu destino está ligado a algo muito maior. O caos em volta já não importava. Lara olhou para sua mãe, sentindo seu mundo desabar. O que mais? Estava escondido. Qual era a verdadeira dimensão dessa história? Então, de repente, um som estrondoso. A limusine avançou para a frente, parando abruptamente ao lado de Alex. Uma figura disforme saiu, um homem de olhar gélido, armada. A verdade não pode ser revelada, ele gritou, apontando para Ana e Lara. Não se envolvam. Vocês estão cruzando uma linha perigosa. E isso vai acabar mal. As sirenes da polícia agora estavam a poucos metros e toda a tensão da cena se projetava para um clímax explosivo. O que aconteceria a seguir? Havia segredos demais para serem revelados. E, acima de tudo, Lara ainda não tinha ideia do que estava prestes a perder, com um golpe do destino. E a pressão crescendo, o próximo movimento poderia decidir tudo. Quem realmente sou eu? Pensou Lara. E o que vai acontecer quando tudo se revelasse? E o mundo à sua volta parecia congelar, esperando a resposta. O som estrondoso da limusine ainda ressoava no ar, e o homem imponente e gelado avançava, com a intenção clara de fazer valer seu aviso. A verdade não pode ser revelada. Ecoou novamente, e suas palavras pareciam carregadas de um peso sinistro. Ana, atenta, lançou um olhar firme para ele. Você não pode impedir que ela descubra a verdade sobre sua vida. Khalid, sério, virou-se para Lana, sentindo a necessidade de proteger aquela jovem que parecia significar tanto para ele. Lara, ouça sua mãe. Isso pode te colocar em perigo. Mas o coração da jovem estava acelerado, e ela queria entender. Mãe, você precisa me contar tudo. Agora! Com as sirenes ainda ecoando ao fundo, Ana respirou fundo, os olhos cheios de dor e determinação. Lara, você é mais do que apenas uma garota do povo. Seu pai, ele é parte de uma família poderosa. Ele tomou decisões que mudaram tudo para nós. As palavras de Ana caíram como bombas. Lara piscou, o rosto pálido. Meu pai, mas ele nunca esteve presente na minha vida. A tensão no ar tornava cada respiração difícil. Khalid sentiu seu peito apertar. Ele precisava proteger aquela jovem. Mas como? Os murmúrios ao redor cresciam. As pessoas observavam atentamente, ansiosas pelo desenrolar daquela cena eletrizante. Alex, o homem da limusine, parecia cada vez mais desesperado. Para de falar. Você não sabe o que pode acontecer, gritou, sua voz cheia de raiva e medo. Se você contar a verdade, não haverá volta. Amir, o assistente leal, olhava confuso, sem saber como agir. Ele sempre esteve do lado de Khalid, mas agora tudo estava fora de controle. Ana, com lágrimas nos olhos, aproximou-se de Lara. Você não entende, minha filha. Seu pai fez escolhas que podem colocar sua vida em risco. Ele pertence a uma família que não hesita em eliminar qualquer um que ameace seus segredos. Isso se aplica a você. As palavras de Ana ecoaram como um eco distante, fazendo Lara sentir o chão se abrir sob seus pés. Eliminação? Segredos? O que mais está escondido? Pensou, enquanto sua mente girava em confusão. Khalid, percebendo a gravidade da situação,
tentou conter Alex. Você precisa se acalmar. Não permita que as emoções interfiram. Mas Alex estava a ponto de explodir. Ele não aceitava a verdade que estava vindo à tona. Não importa o que você diz, eu farei o que for necessário para manter esse segredo enterrado. Ele olhou para Lara, o desprezo em seus olhos. Sua vida não vale um centavo. Você é apenas um peão no jogo deles. Lara estremeceu com as palavras cortantes. Mas a coragem ardia dentro dela. Sou mais do que um peão. Preciso saber a verdade sobre mim, mesmo que doa. Nesse momento, uma sombra se projetou sobre eles. Uma figura desconhecida apareceu entre a multidão, seu olhar intenso fixo em Lara. Era um homem imponente, vestido de forma elegante, mas algo em seu olhar fazia o sangue dela gelar. Não é você quem tem que decidir isso, disse o homem, sua voz profunda ressoando com autoridade. O destino da família é decidido por aqueles que têm poder, e você é uma parte fundamental disso. A multidão inquietou-se. Sussurros de medo e curiosidade se espalharam. Lara sentiu o nó na garganta se apertar. Quem era aquele homem? O que ele sabia sobre seu passado? Khalid, com uma expressão de preocupação, se virou para ela. Apenas fique perto de mim. Não se envolva. Mas o toque de sua mão era apenas um pouco de conforto diante do que se revelava. A verdade a cercava como uma rede, e Lara estava prestes a ser arrastada para o centro de um conflito muito maior do que ela podia imaginar. O homem imponente avançou, fixando seus olhos em Lara. A sua vida nunca mais será a mesma. Estão prestes a conhecer segredos que já deveriam ter permanecido enterrados. E nesse instante, com o clima elétrico pulsando ao redor, Lara sentiu seu coração disparar. E se toda a sua vida tivesse sido uma mentira? O que aconteceria quando a poeira assentasse? A única certeza era que a verdade estava à espreita, pronta para emergir da escuridão. E a pergunta que ecoava era: quem ela realmente era no verdadeiro jogo de poder? Lara mal teve tempo de processar as palavras da mãe. Meu pai? O que isso significa para mim? O gelado olhar do homem que interferira ecoava na sua mente. Ele era uma ameaça, e ela sentia isso. O som das sirenes parecia distante. O corpo dela tremeu, e o coração batia forte como um tambor. Quem é você? Ara perguntou, o medo escapando em sua voz. A multidão ao redor parecia engrossar, os olhares fixos em sua direção. O homem respondeu, sua voz carregada de autoridade. Sou Hassan, um dos guardiões da verdade da sua família. E o que você descobre hoje pode mudar tudo. Suas palavras deixaram todos em silêncio. Lara não conseguia entender. Khalid, de pé ao lado dela, parecia preocupado. Seu olhar estava fixo em Hassan, a tensão visível nos músculos tensionados. O que você quer dizer com verdade? Questionou Khalid, avançando protectivamente em direção a Lara. Hassan desviou os olhos para Khalid, um sorriso cínico nos lábios. A verdade é que Lara é muito mais importante do que ela imagina, e mais perigosa. O que ela não sabe é que o legado da família dela é um jogo de poder que está prestes a ganhar uma nova peça. O clima tornou-se ainda mais pesado. Lara ficou paralisada, buscando alguma compreensão nas palavras confusas. O que ele está insinuando? Ana respirou fundo, tentando mostrar coragem. Hassan, você não pode ameaçar minha filha.
Ela não está pronta para isso. Pronta ou não, o destino a levou até aqui, respondeu Hassan imperturbável. O que as sombras escondem deve ser exposto. A verdade precisa vir à tona. Ouvindo isso, Lara deu um passo à frente. Então me diga a verdade. O que meu pai tem a ver com isso? A multidão parecia reter a respiração, esperando a resposta. Hassan hesitou, olhando para o lado. Então, como um relâmpago cortando o céu, ele disse: Seu pai, na verdade, não é quem você pensa que é. Ele não é apenas uma figura ausente. Ele fez escolhas que adiaram a guerra entre duas famílias. E você, Lara, é a chave. A declaração o atingiu como uma porrada na cara. Lara estava em choque. Uma chave? Que tipo de chave? Uma onda de revolta subiu dentro dela. Por que sempre me esconderam isso? As decisões dele impactaram a vida de todos nós, exclamou Alex, o homem da limusine, interrompendo o momento tenso. Se você descobrir a verdade, a guerra pode ser inevitável. Lara olhou para Alex, reconhecendo o medo disfarçado em seu rosto. A tensão entre eles parecia palpável, como se o destino estivesse em jogo. Com um sorriso quase maligno, Hassan prosseguiu. E se você avançar, Lara, provavelmente descobrirá que quem você amava sempre esteve manipulando tudo nos bastidores. As palavras de Hassan cortaram como uma faca. Manipulações? Quem poderia ser? O nó que formava em sua garganta estava prestes a sufocá-la. O que mais estava escondido? Mas antes que alguém pudesse reagir, uma explosão de gritos invadiu o ar. Do outro lado da rua, um grupo de homens se aproximava, vestidos de preto, com um olhar determinado. A tensão crescia novamente, e a polícia ainda estava tentando organizar o caos. Lara sentiu o pânico subir. O que estava acontecendo? A vida dela, que já era complicada, agora parecia desmoronar em 1000 pedaços. A única coisa que sobressaía era a urgência de proteção. Khalid olhou para os homens, seu semblante endurecido. Ele sabia que a situação estava fora de controle. Precisamos sair daqui agora, gritou, puxando Lara para mais perto dele. Mas antes que ela pudesse protestar, Hassan embaralhou a cena. Fiquem, a verdade deve ser revelada, e em meio ao caos encontra-se a solução. Ouvindo isso, Lara percebeu. É uma armadilha. Estão todos armados. E o medo a consumia. Não havia mais como voltar atrás, e a única certeza era que o desfecho dessa história estava prestes a ser escrito. Então, a multidão se agitou ainda mais. Alguém gritou, e Lara olhou para o lado. Um dos homens de preto estava apontando uma arma. O tempo parecia desacelerar. O que você vai fazer? Lara perguntou, seu coração acelerando. E com um movimento rápido, Lava fez uma escolha desesperada. Ela virou-se para Khalid, em busca de resposta. Mas bem quando ia falar, um estrondo ecoou, e tudo ficou em silêncio. A última visão que teve foi do rosto preocupado de Khalid, enquanto a escuridão a envolvia. As perguntas ecoavam em sua mente. O que vai acontecer agora? Quem realmente sou eu? E, acima de tudo, quem irá sobreviver a essa tempestade? A voz estridente do tiro ecoou e, em um instante, tudo parecia congelar. Lara sentiu um frio na espinha, como se o tempo tivesse parado. As pessoas à sua volta desfocavam, borrando-se em uma névoa de pânico. Khalid estava ao seu lado. Seu olhar agudo de proteção se tornou um misto de horror e desespero.
O homem de preto, que havia apontado a arma, agora estava atordoado, a arma tremendo em sua mão. Não, não faça isso, gritou Lara, mas suas palavras soaram como um sussurro desesperado. A adrenalina a consumia. Então um segundo estrondo fez o chão tremer. Era como se o universo tivesse decidido se manifestar em um grito de dor. O homem misterioso que se intrometeu, Hassan, levou a mão ao rosto, revelando um corte em sua sobrancelha, e sorriu de forma sarcástica. Você acha mesmo que isso é um jogo? Ele disparou, o tom carregado de desprezo. Você está no meio de algo muito maior do que sua compreensão. Khalid, percebendo a gravidade da situação, interrompeu. Precisamos nos afastar. Ele puxou Lara com força, mas a atenção dela estava focada em Hassan. O que você quer dizer com muito maior? Desafiou Lara. As palavras fluindo como um grito desesperado. O caos a girava, mas algo dentro dela a fez se manter firme. Hassan riu, um som frio que congelou o ar ao redor. Você realmente não sabe? Você é a herdeira de uma guerra antiga. Seu pai não é só um homem ausente, ele fez parte de um acordo que poderia mudar tudo, mas preferiu ignorar suas raízes. As palavras dele a cortaram como uma lâmina. As revelações não paravam. Khalid a encarou, confuso e preocupado. A multidão ao redor se agitava. As pessoas sussurravam entre si, o pânico se espalhando como fogo. Não! Lara protestou, sentindo que sua vida estava desmoronando diante dela. Isso não pode ser verdade. Ana, sua mãe, aproximou-se, os olhos brilhando com uma mistura de tristeza e desespero. Lara, eu devia ter te contado, mas sempre tive medo. Medo de que o passado te alcançasse. O homem de preto olhou para ela, dúvidas refletidas em seus olhos agora, como se as palavras dela tivessem plantado uma semente de hesitação. Khalid, percebendo a abertura, deu um passo à frente. Hassan, você precisa parar com isso, ordenou, sua voz firme, mas com um tremor que denunciava seu estado emocional. Ele estava lutando contra um inimigo invisível. E então, tudo aconteceu em um piscar de olhos. O homem de preto atirou, mas o tiro não era direcionado a Lara ou Khalid. Em um movimento inesperado, a velocidade do que aconteceu fez com que todos hesitassem. Um grito estridente cortou o ar. Uma pessoa, um estranho que estava na multidão, caiu no chão. O impacto ecoou com um estalo perturbador, enquanto a cena se transformava em um pesadelo. O corpo no chão era insuportável. Ao invés de desespero e caos, um silêncio inquietante cobriu a cena. Os gritos diminuíram e as pessoas começaram a se afastar em choque. O pânico agora era palpável. Lara olhou para o corpo caído e em um impulso recuou. O que eu faço? Seu coração batia descontrolado. Aquela cena não deveria estar acontecendo. Khalid segurou o braço dela. Nós precisamos sair. Agora, insistiu, os olhos apertados em direção ao homem de preto. Mas Lara estava paralisada. A verdade que ela temia estava emergindo como um monstro, pronto para consumir tudo. Ali, naquele momento, havia algo mais profundo. O que se escondia sob a superfície desse acontecimento devastador. Hassan, observando os efeitos de suas revelações, murmurou para si mesmo. A guerra está se aproximando e vocês não perceberam.
Os murmúrios voltaram. Uma mistura de curiosidade e medo se espalhou por entre as pessoas. Foi então que Lara sentiu uma mão tocar seu ombro. Alguém estava por trás dela, e o toque a fez se arrepiar. Você não deveria ter feito isso, Lara. Agora não há como voltar atrás. A voz era familiar, como um eco do passado. Ela se virou e no momento em que os olhos se encontraram, o mundo ao seu redor se dissolveu. Era seu pai, o homem que nunca esteve presente. E, agora, ele estava bem ali, no centro de tudo. Você está aqui? Lara gaguejou, enquanto o choque se apoderava dela. Você me deixou. Nesse momento, tudo parecia desmoronar. O passado, o presente, tudo colidiu em uma tempestade caótica. E logo, o que parecia ser uma simples questão de identidade se transformou em algo mais sombrio. A tensão subia a cada segundo. O que seu pai ou Hassan realmente queriam? Enquanto uma verdade estava prestes a se revelar, Lara percebeu que a tempestade estava apenas começando. E então, o que poderia ter sido um alívio se tornou um pesadelo à espreita, e a única pergunta que restava era: quem realmente estava ao lado dela? Lara estava paralisada. Seu pai, o homem que sempre fora uma sombra em sua vida, estava ali. O choque a dominava, como se um balde de água fria a tivesse atingido. O tumulto ao seu redor se dissipou, e tudo o que ela conseguia ver era o olhar familiar, mais distante do pai. Pai, ela gaguejou, a voz tremendo. Ele não respondeu imediatamente. O olhar dele alternava entre Ana e a multidão. Khalid, ao lado dela, apertou seu braço. Lara, precisamos sair. Mas as palavras de Hassan cortaram como uma lâmina. Você acha que ele está aqui para te proteger? Você está enganada. Ele se virou para o homem que Lara chamou de pai. Você a deixou para lidar com as consequências. A tensão aumentava. Lara piscou, confusa. O que você quer dizer com isso? Hassan sorriu, um sorriso que carregava mais ironia do que alegria. A verdade, Lara, é que seu pai não só te abandonou, como fez parte de um plano para destruir a nossa família. As palavras cada vez mais pesadas. A multidão, antes curiosa, agora murmurava, e os olhares se voltavam entre Lara e o homem que a trouxe ao mundo. Khalid puxou Lara para mais perto, sua presença um muro entre ela e a realidade crua que a cercava. Como você pode dizer isso? Gritou Lara, seu coração acelerado, a pressão subindo como uma onda. O que ele fez de tão grave? O homem olhou fundo nos olhos da filha. Eu fiz o que fiz para te proteger. A guerra entre nossas famílias não era uma escolha sua, Lara. A cada palavra, Lara sentia-se mais perdida. Ela deu um passo para trás, o mundo começando a girar. Proteger? Você me deixou na escuridão. Hassan riu sardonicamente. Ele estava apenas cumprindo ordens, não é? Rendeu tudo, inclusive você. E o que você não sabe é que isso se repete. Todos aqui são peões em um jogo de poder. O clima pesava. Khalid estava em pé, seu olhar focado no homem. Não estava ali apenas como um protetor, mas como alguém que tinha suas próprias motivações. Embora eu tenha que cuidar dela, quem vai cuidar de mim? Pensou. A multidão ao redor parecia inquieta, esperando que a próxima bomba caísse. E então, como se uma nova verdade estivesse prestes a ser revelada, Hassan disparou.
E o que você ainda não sabe, Lara, é que você não é apenas a filha do único traidor. Você é a última herdeira de um legado. Um legado que pode mudar o equilíbrio de poder entre nossas famílias. A respiração dela falhou. Legado? O que isso significa? Sua mente girava como uma tempestade. Khalid olhou para ela, reconhecendo a confusão. Mas para ele, essa revelação significava um novo nível de perigo. Tudo isso é um jogo. Você é a chave de um conflito que pode acabar em sangue. Hassan continuou, os olhos fervendo de emoção. Os olhos de Lara se encheram de lágrimas, a dor se misturando com a raiva. Você se importa? Está jogando com a minha vida. E logo um tremor sacudiu a terra sob seus pés. O homem de preto que atirou antes veio em sua direção novamente, desta vez com um olhar diferente. Ele estava falando com alguém pelo rádio, e a urgência em sua voz transmitia um novo tipo de medo. A equipe não está longe. Temos que sair, ele gritou para seus comparsas, e a multidão começou a se dispersar em pânico. Nesse momento, tudo estava em colapso. Lara olhou para o pai, então para a mãe. A raiva de não conhecer a verdade a consumia. O que eu faço agora? Um grito estridente silenciou a cena. Algo tinha acontecido. O corpo de alguém caiu no chão e o caos se instaurou novamente. E antes que pudesse entender, tudo foi envolvido em uma corrida desesperada. Khalid, percebendo o desespero no rosto de Lara, puxou-a. Vamos, agora! Mas um novo grito interrompeu tudo. Uma mulher, do fundo da multidão, começou a se aproximar com um olhar intenso. Não, ela gritou, apontando. Você tem que saber. E assim que os olhares se encontraram, Lara se deu conta de que não era qualquer mulher. Era alguém que reconhecia. Uma figura do passado que trazia segredos devastadores. O tempo parou. O que mais poderia ser revelado? E, com o coração acelerado, Lara percebeu que a trama estava longe de se resolver. A única certeza era que as verdades eram muito mais cruéis do que as mentiras. E o que viria a seguir a levaria a um abismo ainda mais profundo. Quem é você? Gritou Lara, quase implorando por respostas. Enquanto a mulher se encarregava de fechar o pano da história que estava prestes a desmoronar. Lara estava em estado de choque. Seu pai, o homem que sempre fora uma sombra, estava ali, bem na sua frente. A tensão era palpável. O caos à sua volta parecia um eco distante. Pai, ela gaguejou, a voz falhando ao pronunciar a palavra que parecia tão estranha. Ele não respondeu de imediato. Os olhos dele alternavam entre ela e sua mãe, Ana, que parecia prestes a explodir de dor contida. Khalid, ao lado dela, segurou seu braço com firmeza, como se quisesse protegê-la do colapso emocional. Precisamos sair, insistiu Khalid. Mas a presença do pai ancorava Lara no lugar. Hassan não perdeu tempo. O que você quer com ela? Você sabe que a vida dela nem é segurança, mas uma mera peça em um tabuleiro, disse ele, com um sorriso gelado. Lara franziu-a. Está tentando entender. O que você está dizendo? Questionou, enquanto o mundo parecia girar ao seu redor. Hassan avançou e, com uma calma perturbadora, disse: Você não faz ideia do que está prestes a descobrir. Antes que ela pudesse processar suas palavras, o homem de preto que havia atirado anteriormente deixou escapar um grito. A ordem para agir! E com isso, a multidão se agitou novamente em pânico. Os olhares se tornaram frenéticos. Khalid puxou Lara mais para perto. Vamos!
gritou enquanto o homem da limusine parecia se preparar para o ataque. Mas compunha a cena uma nova figura. A mulher que gritou há pouco. Escutem! Ela berrou, os olhos fixos em Lara. Você precisa saber a verdade. Lara reconheceu o rosto dela. Era uma antiga amiga de sua mãe. Alguém que sempre havia estado ali, mas nunca muito presente. Você, o que está fazendo aqui? A mulher ofegava como se tivesse corrido uma maratona. Há segredos que todos guardam, inclusive sua mãe. Se você não sabe, eu vou te contar. Você é. O tempo parecia parar de novo. Que você é a verdadeira herdeira da fortuna que todos temem. Seu pai lavou as mãos. Mas ele nunca foi quem você pensou. Ele está envolvido em algo muito maior. As palavras dela a atingiram como um soco no estômago. Lara piscou, tentando se recompor. Como assim? Balbuciou, seu coração disparado. Hassan sorriu de forma sarcástica, satisfeito com a confusão. Os murmúrios da multidão estavam crescendo, cada vez mais insistentes. Era como se cada pessoa estivesse presa em uma trama. Você não entende. A guerra, Lara. Tudo começou com uma escolha que seu pai fez. Ele não só se afastou de você. Ele decidiu sequestrar o legado da sua família por medo e orgulho. Gritou a mulher, tentando cortar o silêncio que se estabelecia. O rosto de Lara ficou em branco. O que ela estava ouvindo? Seu pai era só um homem? Figura de mestre? Isso não pode ser verdade. Você está mentindo. Ana, a mãe dela, deu um passo à frente, olhando para a velha amiga com expressão firme. O que você disse pode ser verdade, mas não é agora que vamos discutir isso. A mulher, sem hesitar, ajustou a postura. Mas é agora que Lara precisa saber. É um jogo sujo, e você, Lara, precisa escolher que lado deseja estar. Nesse instante, uma explosão de sons a fez perder a linha de raciocínio. Alguém na multidão gritou, uma interjeição de terror. Uma sirene cortou o ar. Khalid virou-se, pronto para agir. Precisamos ir. Mas no fundo do coração, Lara sabia que a vida dela havia mudado para sempre. E quando a poeira assentasse, ela descobriria que não só sua história estava repleta de segredos, mas que as pessoas em quem mais confiou poderiam não ser quem diziam ser. Mas, antes que pudesse compreender plenamente, um tiro disparou novamente. O homem de preto tinha feito o movimento, e tudo ao redor dela se tornou um borrão. Lara prendeu a respiração. E no momento em que tudo estava prestes a se tornar um caos absoluto, ela viu seu pai, cara a cara, e a pergunta ecoou em sua mente. Como você pôde me deixar? O que mais você me esconde? E tudo desmoronou. Lara sentiu o mundo desabar ao ouvir as palavras de seu pai. O medo e a raiva a consumiam. Ela olhou para ele e uma onda de emoções atravessou seu corpo. O homem que sempre fora uma lenda, uma ausência, agora estava à sua frente, e tudo o que ela queria saber estava prestes a se revelar. Você não me deixou, começou a dizer, mas a voz falhou, pressionada por anos de dor e abandono. Khalid, percebendo a intensidade do momento, manteve-se ao lado dela. Lara, estão a ameaçar sua segurança. Sua voz soou firme, mas cheia de emoções. O caos se intensificava ao seu redor. A mulher que havia gritado por verdade agora se colocava entre Lara e o destino que parecia se aproximar com rapidez. Se você não agir agora, Lara,
pode ser tarde demais, advertiu a mulher, seu olhar sucumbindo ao peso das verdades não ditas. Lara sentiu o coração acelerar. O que você está dizendo? O que mais está em jogo? Você não é apenas uma jovem comum. Sua vida é entrelaçada a certas alianças que podem trazer guerra ou paz. A mulher deixou a frase no ar, como que convocando as sombras ancestrais. Essa era a verdade que Lara temia, mas seu desejo de saber a impulsionava. Hassan, cruzando os braços, observava, um sorriso diabólico curvando seus lábios. O legado dela é a chave, e eu sinto que em breve todas as peças do tabuleiro estarão em movimento. Khalid se aproximou de Lara. O que você escolher, Lara, determinará seu futuro. Seu tom grave fez com que todos os olhares se voltassem para eles. A resposta de Lara estava quase lá, pronta para fluir. Mas um grito cortante cortou o ar. O homem de preto aumentava a pressão. O que vai fazer, Khalid? A escolha dela pode custar muito. Era um momento de decisão, e Lara percebeu que estava no centro não apenas da própria história, mas de um enredo que envolvia mais vidas do que poderia imaginar. Eu escolho saber a verdade, exclamou, prendendo a respiração. Khalid a olhou com um orgulho instantâneo, mesmo em meio ao caos. Então vamos fazer isso juntos. Ana se aproximou, com lágrimas nos olhos. Lara, eu sempre quis te proteger. Mas a verdade não é um fardo que podemos carregar sozinhos. Chorando, Lara sussurrou. Não é justo, eu mereço saber. E foi nesse exato momento que o homem que Lara reconhecera apareceu de repente, mais próximo do que ela esperava. Você tem que entender, Lara. Há mais em jogo do que você imagina. O homem de aparência soube que a tempestade estava prestes a eclodir. A pressão da situação era avassaladora. Ele fez uma pausa, olhando nos olhos da filha. E nesse instante, tudo parecia se alinhar. Você é a força viva entre duas famílias, e sua escolha determinará não só seu destino, mas o futuro de todos nós. Naquele momento, Lara se sentiu como uma verdadeira guerreira. Com o passado finalmente em luz, estava preparada para enfrentar o que viria. O desfecho desenrolava sua história. E assim, em meio aos ecos da batalha que se preparava, Lara olhou para as mãos de Khalid entrelaçadas às suas. Vamos mudar isso. Não serei um peão no jogo de outros. O que estava por vir poderia ser imprevisível, mas logo seria necessário decidir o que cada um deles faria com o que estava por vir. A tempestade se avizinhava e o legado ainda aguardava, escondido nas sombras. E então, enquanto o mundo à sua volta girava num frenesi desesperado, Lara sussurrou: a verdade finalmente será libertada, porque em um universo repleto de segredos, ela sabia que algumas histórias nunca terminam. E agora, se você quer saber como essa história termina e o que mais pode surgir desse enredo recheado de reviravoltas, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. E não esqueça de esmagar o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa comunidade crescer. Inunde os comentários com suas reações e teorias sobre o final que acabamos de presenciar. E, por favor, compartilhe imediatamente este vídeo com 5 amigos
que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para fazer isso. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância dessas ações.